Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Estou na expectativa aí para começar as férias, ficar livre aí dessas aulas remotas, né? Online e videoaulas, né? Chegar aí agora descansar uns dias, poder curtir as férias. Bom, e nós, né, terminamos esse semestre aí, um semestre meio tenso, né? Um semestre complicado, mas chegamos bem, né? Encerramos aí as nossas provas e inclusive esse vídeo hoje, que é o último, eu quero tratar com vocês, então, fazer uma avaliação da prova. Vamos corrigir as questões, observar cada uma delas, nossos erros, nossos acertos. Eu vi que a maioria teve muito mais acertos do que erros, isso é bom, né? Vamos poder sair de férias aí mais tranquilos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar então aqui, depois você vai poder olhar lá as questões também, né, da sua prova, mas aqui eu já trouxe as respostas para a gente poder analisar juntos. Então, a questão número 1 estava relacionada a esse mapa que estava lá na sua prova, mostrando a posição que a China ocupa dentro do território asiático, dentro do continente, né? Então, a pergunta está relacionada ao seguinte: a República Popular da China está localizada em qual região da Ásia? Qual região específica da Ásia? Então, olhando a posição da China dentro do mapa, eu já deixei anotado aqui, então ela faz parte da Ásia Oriental, porque a Ásia é dividida em regiões, né, como qualquer continente, a China ocupa a porção oriental, ou seja, se nós dividirmos, né, usando aqui a referência, o centro da imagem, a China está na porção oriente, né, que seria o leste. Então, ela está nesta posição. Então, questão número 1, letra A, Ásia Oriental. Questão 2. Quando foi proclamada a independência da República Popular da China? Eu falei em alguns vídeos aí anteriores muito sobre essa questão da China, sobre a questão político, né, histórico da China, questão da formação ideológica do continente, da região chinesa. Então, 1º de outubro de 1949 é quando marca a entrada, então, do Mao Tse-tung, né, como líder supremo da China. Então, vocês puderam observar que as questões todas estão relacionadas basicamente a esse assunto, a posição da China durante o governo do Mao Tse-tung e após, quando acontece a abertura econômica da China. Nesse período de 49, quando a China passa a ser administrada pelo Mao Tse-tung, então essas questões elas estão todas interligadas. Então, após a independência, 1949, 1º de outubro, a China, a República Popular da China, ela estreitou, ou seja, ela se aproximou politicamente da União Soviética. Então, a China passa a ser, então, mais um país aliado à União Soviética, adotando o regime socialista de governo. E aí, a questão 4 vem complementar essas duas anteriores. Entre 1949, né, 1º de outubro, até 1976, com a morte, quem governou a China? Mao Tse-tung. Qual as características? Foi o período, então, que a China passou por muitos problemas, por estar envolvida com o sistema socialista, um sistema fechado, ditatorial. Como eu já havia explicado isso para vocês, a China passa por grandes problemas sociais, né? Uma grande mudança social, e a população começa a sentir isso drasticamente. Uma das características foi a fome, né, que está anotada ali. Vamos para a questão 5. Questão 5. A forte presença de empresas estatais em associação ou não com capital estrangeiro e centralização política são características do modelo adotado na China. Bom, que modelo é esse? Vamos entender um pouquinho isso aí. O modelo já está aqui. Economia socialista de mercado. Quando a gente fala economia socialista, a primeira ideia que a gente tem, então, é que o regime é formado basicamente por empresas estatais, ou seja, empresas do governo. A China ela é um pouco diferente, porque depois de 1976, com a morte do Mao Tse-tung,
ela continua politicamente uma nação socialista, eles mantêm o regime socialista, ou seja, são os militares que comandam o país. A maioria, né, a maioria das empresas que a gente tem lá, que a gente observa dentro da China, são empresas estatais, ou seja, empresas administradas pelo governo, são características de um regime socialista. Porém, depois de 1976, a China passa por um período chamado de abertura. Quando a gente fala de abertura econômica, a gente entende que a economia passa a ser uma economia de mercado. E economia de mercado é característica do regime capitalista, que é oposto ao socialismo. Então a China ela é um pouco complicada nessa questão, porque politicamente ela é socialista, economicamente falando, ela é capitalista. Por quê? Porque ela tem empresas estatais comandadas pelo governo, mas ela tem também empresas multinacionais, ou seja, de outros países lá dentro, gerando empregos, gerando arrecadação de impostos, e essas empresas são do sistema capitalista, do regime capitalista. Por isso que a China passa a adotar algo que é novo no mercado, já na década de 70, 1976, que é chamado de economia socialista de mercado. São associados à União Soviética na década de 70 e 80, porém o seu mercado é aberto para a entrada de multinacionais do regime capitalista que eram opositores ao socialismo. Questão 6. Assinale entre os itens abaixo, e eu vi que muita gente confundiu isso, era que não apresenta uma característica da abertura e da economia lá da China. Era para marcar a errada, que não faz parte dessa característica aí. E a letra B, né? O Partido Comunista Chinês consegue sufocar a atuação de todos os partidos menores e mantém o poder de forma ditatorial. Então, qual dessas características não é do momento da abertura, porque na abertura, isso aí aconteceu antes de 1976. Depois de 76, a República Popular da China ela passa por uma mudança. Então, quando a gente fala de abertura, a gente está falando de um período mais recente. E no período mais recente, o Partido Comunista ele não age dessa forma, de forma ditatorial. Ele mantém, né, a política, ele mantém as relações, tanto internas quanto externas, e ele não busca de forma ditatorial, ou seja, não manda, não é através da força, mas trazendo as empresas de fora, que são as multinacionais, reestruturando a economia interna, fazendo uma abertura econômica, ele consegue modificar então o seu sistema. E aqui está falando que ele faz isso mesmo hoje. Não, hoje ele não faz mais. Entendido? Vamos para o número 7. Nos últimos anos, a China vem passando por grandes mudanças e avanços na área tecnológica. É um fato. Desse momento, nota-se o avanço aeroespacial. Esse é um assunto que está falado dentro do livro, dentro do texto que eu pedi que vocês estudassem, né? O capítulo 9 e 10, lá dentro da questão relacionada à China, que é basicamente o 10. Quando foi realizado o primeiro voo tripulado? 2003. Então, é uma data, é um fato que não tem como mudar. Questão 8. Dentre os itens abaixo, qual não representa uma característica do crescimento da economia da China? Da mesma forma da questão 6. É a que não faz parte desse crescimento, não é uma característica. Aí, a que não faz é disponibilidade de recursos naturais em seu território. Porque nós não estamos falando da questão da exploração da matéria-prima. Aqui nós estamos basicamente falando dessa relação que começa depois da década de 70, da abertura. Então, investimento em educação, investimento maciço na infraestrutura, melhorou os transportes, a circulação interna, isso está tudo lá dentro do texto. Investimento em construção de habitações, melhorou, né, as relações comerciais, incentiva a importação e elevação de taxa de tributo, ou seja, ele começa a ganhar, porque começa a cobrar essas taxas das multinacionais. Agora, disponibilidade de recursos no seu território,
não está relacionado com esse momento do crescimento, porque investe-se na agricultura, como está lá dentro do texto, ok? Vamos agora às questões subjetivas, que foram só duas e muito fáceis para vocês. Cite as principais características da abertura econômica e a implantação de economia de mercado na China. Eu anotei todas aqui. Teve gente que escreveu só algumas, eu considerei metade. Teve aluno que, infelizmente, não escreveu nenhuma dessas aí. Né? E as características são essas. O que eles fizeram? As reformas foi baseada aqui. Desenvolvimento industrial, né? Mais indústrias, chegada de multinacionais, modernizou a agricultura, mecanizando ela, né? Trazendo maquinário, fazendo a reforma agrária, colocando o cidadão para trabalhar lá no campo, investindo em tecnologia no campo, investiu em educação, transporte, bem-estar e principalmente criou os ZIS, que são as zonas econômicas especiais. Então essas características aí seriam todas, algumas delas eu considerei, beleza? E por último, a questão 10, quanto à administração política, ou seja, politicamente, a República Popular da China, ela é socialista ou comunista, né? E a República da China, que é Taiwan, que é um tigre asiático, é uma nação política e economicamente falando capitalista. Taiwan era do Japão, na década de 40 era do Japão, a China invadiu e tomou para ela, e depois do período da abertura, Taiwan se tornou independente. Ela não aceita mais a administração da China. É um país independente. A China ainda considera colônia. Eles têm relações comerciais, mas politicamente aqui é independente. Não ainda é reconhecido internacionalmente por todos os países, mas Taiwan caminha para isso. Uma nação independente, tanto que a gente conhece como Taiwan e não como República da China, capitalista, investidora no mercado internacional. E aqui a China, economicamente capitalista, politicamente socialista. Ok, pessoal? É isso aí. Tá? Depois vocês olhem lá as provas, vejam como foi as notas, mas que vocês possam mesmo sair de férias, descansar, refrescar a cabeça, né, desse semestre meio complicado. Mas eu desejo para vocês um bom descanso, para a família de vocês, muita paz, muita saúde, muita bênção do Senhor para cada um de vocês, ok? Um abraço, tudo de bom. Até agosto. A gente se vê.